Graça e paz, meu querido, minha querida. Estamos aqui para mais um comentário do estudo bíblico nesta sexta-feira. E hoje a nossa lição é a lição de número 8, com o tema Marcas de um Testemunho Relevante e Impactante. Sem perca de tempo, vamos assim ao nosso texto áureo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Oremos nessa noite para que Deus nos dirija, nos conduza nesse momento de reflexão. Pai querido, Pai amado, nós oramos com o teu povo, cada um, ó Deus, que estará assim sendo tocado, impactado através desse vídeo, que a mão poderosa do Senhor possa tocar cada um, que o Espírito Santo desperta o teu povo, a tua igreja, para a santidade, que o Senhor nos conduza, nos dirija neste momento de reflexão, e que o Senhor possa, ó Pai, através da pessoa do Espírito Santo, estar nos despertando em o nome de Jesus. Amém? O primeiro objetivo desta lição é conhecer o testemunho pela vida santificada. Segundo, é perceber o quanto é importante que as pessoas percebam que somos diferentes e que há santidade de Deus em nossa vida. E para praticar, jejum, oração e busca da palavra. Esses são fatores que levam à santidade. Os textos inspirativos estão em Romanos capítulo 6, versículo 22 e 2 Tessalonicenses 2, 13, 14 e também o versículo 13. Vamos lá. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ela os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja bem, a lição de hoje, que a nossa temática é marcas de um testemunho relevante e impactante, lição de número 8, escrito pelo pastor Elton Batista de Mello, da nossa Convenção Batista Independente. Veja só, a lição de hoje, ela vai estar, assim, falando a respeito de 3 testemunhos. Nós vamos estar falando do testemunho de Daniel, do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego, e vamos também estar falando do testemunho testemunho de Estevão. A nossa lição está baseada nesses 3 testemunhos. São 3 relatos bíblicos que chamam nossa atenção e veja só. No entanto, esses 3 testemunhos, de maneira geral, eles vão assim expressar atitudes desses homens que eles confiaram em Deus. Passaram por momentos difíceis, por desafios difíceis, porém eles confiaram no Todo-Poderoso. Nós vamos assim destacar 3 marcas ou virtudes essenciais para que nosso testemunho seja efetivo no mundo e produza assim
transformação para a qual a palavra foi enviada por nosso intermédio. É entender que nós somos, assim, apenas aqueles que transmitem, nós estamos sendo instrumentos usados pelo Todo-Poderoso. E isso é um privilégio. Vamos ao nosso primeiro ponto. Firmeza da fé diante dos desafios. Daniel, ele era um jovem da família real quando Nabucodonosor, ele destruiu Jerusalém e levou assim os primeiros cativos no ano de 605 a.C. Mesmo em terra estranha, seu testemunho de fé foi assim um diferencial. Ele começou como um escravo e ele terminou entre os príncipes daquele povo. Mas por quê? Daniel tinha um diferencial. Ele honrou o nome do Senhor. E ao longo dos seus quase 90 anos de história, ele passou por muitas provações, ele enfrentou ali todo tipo de desafio quanto à sua fé. O texto bíblico afirma que Daniel, lá em Daniel capítulo 6, 22, que Daniel ele foi lançado na cova dos leões, ele foi jogado ali, ele passou a noite com os leões. Deus fechou a boca dos leões. Daniel 6, 22. Daniel foi retirado e honrado pelo rei, que imediatamente promulgou uma lei reconhecendo assim publicamente a autoridade, o poder e a glória do Deus de Daniel. O Deus que Daniel servia foi reconhecido através daquela atitude honrosa de Daniel. Daniel, ele não ousou honrar o nome do Senhor. Veja bem, ele não ousou desonrar o nome do Senhor. Isso que eu gostaria de dizer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, veja bem, o texto afirma que ele foi lançado na cova dos leões. E ele foi, antes disso, desafiado. Ele foi desafiado. Então, ele não tinha uma... Deus poderia não livrá-lo, mas, mesmo assim, ele foi para a cova dos leões. O que se destaca nessa história de Daniel não são os seus feitos, nem os milagres, mas o fato que daquele homem manter assim uma rotina simples, diária, de quê? Oração. Oração e fé. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mesmo diante das ameaças, mesmo diante do confronto com os valores do seu mundo, não rebaixou os padrões da santidade e vida. Ele não se rebaixou. Veja bem, ele tinha assim, olha, eu estou numa terra estranha, aqui não tem o templo para que eu possa adorar, aqui tem todas as possibilidades de eu afastar-se do Eterno, do Todo-Poderoso, mas ele decidiu manter-se firme na fé. Eu estou dizendo isso porque é justamente isso que muitas pessoas fazem. Viaja para outras cidades, para outros países, e assim, aqui não tem ninguém que me conhece, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? E nós precisamos manter firme na fé, honrar o nome deste Deus, independente do desafio, independente do confronto, mas precisamos manter-se firme. Daniel é um exemplo assim para nós magnífico, esplêndido do que é honrar o nome do Eterno, do Todo-Poderoso.
Estima-se que ele morreu aos 90 anos de morte natural, tendo passado por 3 dinastias como um escravo, fato raro para aquela época, mas diante das 3 dinastias, ele honrou o nome do Todo-Poderoso. E você? Você tem honrado o nome do Todo-Poderoso? Você tem honrado o nome do Senhor Jesus diante da adversidade, diante da situação, diante dos desafios? Precisamos honrar o nome do Todo-Poderoso. O nosso segundo ponto, firmeza na fé diante do resultado incerto. No mesmo livro de Daniel, nós encontramos a história, lá no capítulo 3, a história de 3 amigos de Daniel. No caso, agora, os seus 3 amigos, são Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também passaram por desafio. Uma vez o rei desafiou os valores divinos, assim exigindo agora a adoração para si, como Senhor e Deus. Ele queria receber a adoração como se fosse um Deus. E veja só, Daniel capítulo 3, o versículo 6, onde esse confronto diretamente, esse rei, ele confrontava diretamente o primeiro e o segundo mandamento. Quando foram desafiados, eles se prostraram? Não, eles não se prostraram. Quando desafiados, mesmo diante de uma segunda chance de escapar da fornalha, eles ficaram firmes e convictos ali, convictos do Deus Todo-Poderoso. Quando pergunta a eles, isso já lá no versículo 17 e 18, eles afirmam que mesmo que o Senhor não os livrasse, eles não prostrariam. Eles preferiram ir para, assim, a fornalha de fogo ardente. E nós conhecemos a história, nem o fio de cabelo deles cheiravam a fogo. E o rei enxergava ali um 4º homem. Mas não foram 3 lançados? Como agora eu vejo 4 homens ali? Dentro da fornalha de fogo ardente. Queridos, Deus não nos abandona quando nós decidimos manter-se firme diante dos desafios para honrar o nome dele. Ele não nos abandona. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso para salvar, para nos livrar, para impedir que o inimigo prevaleça, mas em alguns casos o Senhor não livrou. Nós temos os nossos irmãos e irmãs que, assim, no início da igreja, eles morreram. Eles foram, assim, lançados em caldeirões ferventes, eles foram, assim, jogados para serem comidos por leões, eles foram aprisionados e lançados no circo de Roma. E Deus não os livrou, muitos, mas a grande maioria morreu ali martirizada como fiéis testemunha de Cristo. A palavra testemunha, no grego, martíria ou mártir, aquele jovem foram poupados da morte na fornalha, lá no versículo 26, o que novamente resultou na glória e no reconhecimento do soberano do Senhor. Soberano do Senhor. Versículo 28 e 29. Um cristão firme na sua fé, meu querido, nunca é uma vítima, mas uma poderosa testemunha do Senhor. Aí fica a pergunta:
Você tem convicção da sua fé? Se hoje o seu patrão exigir que você deixe de ser cristão para ser promovido, qual é a sua reação? Hoje nós ouvimos muito a palavra depende, não é mesmo? Olha, se isso surgiu na mente, já foi reprovado. Porque no tocante à fé ao Todo-Poderoso, nós não podemos ter dúvida. Nós devemos ter convicção sempre que Ele é o Todo-Poderoso. E mesmo que Ele não nos livre, como aconteceu com os nossos irmãos e irmãs do passado, mesmo que Ele não nos livre, nós precisamos manter-se firme na fé. Por quê, pastora? Porque, queridos, o valor da nossa vida não está neste mundo, mas está no porvir. A maior glória para um homem, uma mulher de Deus, não está em ser honrado aqui, mas em receber a coroa da vitória, na glória do Senhor Jesus. Estamos partindo para o terceiro tópico: firmeza na fé, mesmo diante do aparente fracasso. Foi o caso de Estevão, Atos capítulo 6. Veja só, houve um homem cheio de Jesus, chamado Estevão. Homem cheio de fé, do poder de Deus, usado pelo Espírito Santo, com prodígios e sinais. Era tão íntimo do Senhor que até os inimigos viram assim estampado em seu rosto a santidade do Senhor. Atos capítulo 6, versículo 15. Esse homem transmitia santidade. Este homem era diferente. Por onde passava, mesmo assim, ele foi injustamente acusado e diante de falsas testemunhas, condenado. Atos 6, 10 a 13. E aí, queridos, quantas vezes as pessoas querem abandonar a fé? Porque, mas antes de eu ser cristão, não acontecia isso comigo, mas tanta perseguição no trabalho, tanta perseguição no meio da família, porque quando você se converte, seus familiares não são convertidos e não entendem, não compartilham da mesma fé, há assim um confronto. E aí muitos querem abandonar a fé, mas eu digo você que já passou e permaneceu firme, glória a Deus por isso. Se você está me vendo, ouvindo neste momento, está passando por uma situação semelhante, eu digo a você, permaneça firme na fé. Porque o Todo-Poderoso, Ele é fiel e justo para assim nos auxiliar, para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Realmente, porque não passávamos por tantas perseguições quando não éramos cristãos, porque de certa forma nós já permanecíamos, já pertencíamos ao lado do inimigo. Então era muito cômodo. Mas, queridos, você compreenda neste momento, compreenda algo muito valoroso. Nós seremos injustamente acusados, injustamente, mas nós precisamos manter-se firme na fé, na esperança, no amor do Todo-Poderoso e buscar a santidade a cada dia. O brilho reluzente em nossa face deve ser transmitido sempre. O diferencial não está em você todos os domingos pegar a sua Bíblia, colocar
embaixo do braço e dirigir-se ao templo. Até porque isso está muito escasso neste momento. Tem cidades que nem voltou ainda com a possibilidade de congregar. Em algumas voltaram, no nosso caso, voltou no dia 18 de maio e com tantas restrições. Mas nós precisamos rever a nossa forma de cultuar o Senhor, que não é só no templo, que não é só que ao demonstrar que fazemos parte do povo de Deus, não é nós partir para o confronto, mas manter-se como testemunha viva do Senhor Jesus. E o brilho do eterno deve estar estampado em nossa face. O brilho do eterno deve estar diariamente em nossos rostos. Conforme Atos 7, 2 a 53, Estevão deu uma aula ali sobre a história de Israel. Ele pregou o princípio da graça de Deus ao homem, expondo ali o plano de salvação para o povo de Israel e para os gentios, através da vida e sacrifício de Cristo, o nosso Senhor. Foi uma pregação confrontadora com o pecado do povo que tinha os seus corações endurecidos. E isso os levou a ficar com muita raiva. Atos 7:54. Mas a vida de santidade, queridos, eu digo a você que ela ofende as pessoas, aqueles que não levam Deus a sério. A vida de santidade, ela confronta com aquele que não leva uma vida de santidade. O grande segredo de Estevão para passar por essa situação não era seu conhecimento, nem sua vida sem falhas, mas a plenitude do Espírito Santo. Atos 7:55. E estando cheio do Espírito Santo, o cristão não pode andar vazio. O cristão não pode andar pela metade, mas estar sempre, constantemente cheio do Espírito Santo. Estevão morreu ali apedrejado, mas sua morte não foi em vão, pois estava ali assistindo um homem, testemunhando um homem chamado Saulo. Atos capítulo 7, 58 e também 8:1. Estava ali ele como testemunha da morte de Estevão. E Saulo começou uma grande perseguição aos cristãos. Mesmo conhecendo a Torá, Saulo não conhecia o Senhor Jesus pessoalmente. Não havia tido uma experiência. Ele conhecia a lei. Porém, o testemunho de Estevão contribuiu para um encontro divino. Na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, ele estava indo para levar cartas para pedir, assim, a morte de alguns cristãos, e ele é parado, impedido pelo próprio Cristo. Ele cai do cavalo, literalmente caiu do cavalo, e teve ali um encontro com Cristo. O perseguidor, ele foi convertido e ele se tornou um grande pregador do Evangelho. Precisamos sempre estar cheios do Espírito Santo. Não deixe, não viva pela metade, não viva, eu digo a você, não se conforme em estar vazio de Deus, em estar vazio do Espírito Santo.
Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque ser cheio de Deus a cada dia, para que você possa, assim, queridos, com mais ousadia, testemunhar, contribuir para este evangelho ser pregado, para que seja propagado através da sua vida. Mas eu não posso, pastora, pregar só sem ser cheio mesmo, como nós já falamos em outras lições, é o Espírito Santo que nos concede a ousadia, é o Espírito Santo que nos concede a intrepidez, que faz ferver a chama, que faz com que nós tenhamos atitude e honremos o nome do Eterno. Já estamos partindo para a conclusão deste comentário. A santidade em nossa vida pessoal é maior e mais desejável que os sinais e prodígios e maravilhas. Eu sei que muitos cristãos vivem correndo atrás de prodígios, de maravilhas, correndo atrás de sinais. Mas eu digo a você que ser cheio do Espírito Santo é uma maravilha. Ser cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é algo magnífico. E isso, queridos, nos faz que não ficamos inertes, mas que arregaçamos as mangas e partimos para, assim, a realização da obra do Senhor. A obra de Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A obra do Senhor precisa de homens e mulheres ousados, valentes. Eu sei que muitos se perdem no meio do caminho e se desviam do caminho do Senhor, porque muitos não compreendem. Mas eu digo a você que me ouve, que me ouve neste momento, não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade, de agradar assim a Deus, mas sim como nós permitimos que o Espírito Santo submeta nossa natureza, nossas paixões, nossas vontades à vontade de Deus. Devemos ser santos, separados do mundo, pois o nosso Deus, ele é santo. Que a santificação seja o nosso maior objetivo na vida cristã. O resto é apenas consequência. Amém? Nós queremos orar neste momento. Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu nome. Eu sei que muitos são os que perdem no meio do caminho, principalmente quando encontra-se diante de grandes desafios. Mas neste momento eu oro por cada pessoa, ó Pai, que tem passado por desafios, que não venham abandonar a fé, mas que permaneçam, ó Deus, firme, como estrelas reluzentes para iluminar. Que o Senhor possa, ó Pai Celestial, iluminar cada coração, cada cristão, ó Pai. Que o nosso maior objetivo seja a busca pela santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Que o nosso maior objetivo seja, ó Deus, assim, estar cheios do Espírito Santo, e não, ó Pai Celestial, em busca de sinais e prodígios, mas que o Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento a cada dia. Nós te damos graça. Permaneça, ó Pai, a cada dia nos auxiliando, porque sem o Senhor nós não damos conta. Mas o Senhor é o nosso auxílio, é o nosso protetor, é o nosso ajudador. Assim, ó Deus, nós oramos
e dizemos que somos imensamente gratos por Ti, por tudo que o Senhor já tem feito e por aquilo que ainda fará por nós. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique assim na paz do Senhor Jesus e ligado para o nosso próximo vídeo com as lições do estudo bíblico. Deus abençoe.